tarde à turma de Letras Português, terceiro semestre, é isso? Acho que vocês estão no terceiro semestre, 2023. Pessoal, estamos dando início aí à nossa disciplina de didática geral, certo? Uma disciplina muito importante aí no curso de Letras Português, nessa configuração da Universidade Aberta do Brasil, da Unifap. Eu sou o professor José de Nilton Oliveira Ferreira e teremos aí uma grande responsabilidade em trabalhar essa disciplina didática que eu já venho há algum tempo já. Ela é uma disciplina transversal na licenciatura, todas as licenciaturas têm obrigação, têm a responsabilidade de trabalhar com essas, com essa, eu digo que é o sustentáculo da docência, né? A gente está aqui na formação de professores de letras português e a licenciatura ela não existe se não tiver didática. Então a didática é a pedra angular de qualquer curso de licenciatura. Estarei com vocês nesse período de 8 de abril, começando na segunda-feira, amanhã no caso, até 18 de maio de 2024. Temos aqui um plano de ensino que já vai falar um pouquinho sobre ele, certo? E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse plano de ensino, na estrutura da organização. Teremos nossas aulas síncronas, teremos aula presencial, se Deus quiser e permitir, né? Para que a gente consiga ter essa configuração de aula presencial também, certo? Meu nome é o professor José de Nilton Oliveira Ferreira. Como eu falei no início, a didática ela foi a base da minha formação e ela sempre tem esse viés da formação do professor. Então, a didática é considerada uma subseção, uma seção, um substrato da própria pedagogia, que é a ciência da educação. Então, nós, cientistas da educação, temos a didática como um segundo plano, ou seja, a didática é um objeto de estudo dentro da própria pedagogia e muito caro para a gente, né? A didática ela sempre teve essa preocupação na formação docente, na conjectura teórica e metodológica de ser professor, e essa problematização enquanto resolução da prática educativa de uma forma abrangente. Prática educativa é essa que é complexa, ela é singular, ela é multidimensional, ela é polissêmica. Então, para isso, nós temos que entender que a didática também é complexa. Ela não é mais aquela didática instrumental, hoje nós temos uma didática fundamental que perpassa uma tríade, né? Tríade técnica, política e principalmente pedagógica. Então a didática hoje ela é técnica, continua sendo técnica por muito tempo, ela sempre foi, mas demasiadamente técnica. Então ela era unidimensional. Hoje nós temos uma didática que é fundamental, que não pensa só na técnica, pensa no processo político, na formação social, no ser, e na parte pedagógica, já que essa didática ela é uma atividade da educação, da prática educativa, ela vai sempre vislumbrar e se deter, se preocupar com o fenômeno educativo que é a aprendizagem. Então, o objeto dela centraliza-se na aprendizagem, sim. Na questão de uma técnica de ensino, na verbalização, a questão da linguagem, a organização do plano de ensino, a organização da aula em si, né, a necessidade de entender o que é um planejamento educacional no sentido amplo, uma LDB, um RCA, que é referencial curricular mapaense, uma BNCC, Base Nacional Comum Curricular, diretrizes curriculares, entender na esfera do planejamento de ensino, o que é que eu tenho na escola, projeto político-pedagógico, os projetos, qual a matriz, uma escola de tempo integral, uma escola sob gestão compartilhada cívico-militar, uma escola profissionalizante, uma escola integrada, ou o próprio ensino superior, que nós chamamos de planejamento de ensino. E, por último, planejamento de aula, que configura-se nesse momento para a aula em si, certo? Então, a nossa disciplina ela é 75 horas, carga horária grande. Nós temos como tutores que vão nos
nos acompanha, não coloquei aqui no plano, mas já vou colocar, que é a Eloane, a Leiriane, Luan e a Patrícia. Os 3 tutores acompanhando o processo da disciplina de didática. Aqui a gente fala um pouquinho sobre as atividades. Eu vou perpassar aqui o plano. Não sei se vocês conseguem, eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Aumentou muito. Mas perpassando o plano, didática. Aí nós teremos, pessoal, uma aula síncrona agora, já quarta-feira, dia 10/4, tá? A nossa aula síncrona ela sempre vai acontecer nesse horário de 19 às 20 horas, que é o horário que eu tenho disponível, acho que dá para encaixar direitinho. Teremos mais uma aula síncrona dia 24/4. Por conta das atividades, vocês devem acompanhar a aula síncrona, porque nós teremos várias assim, atividades e compromissos, e as dúvidas a gente pode dirimir, solucionar na própria aula síncrona, mas também no agendamento individual. Vou colocar aqui o meu número de WhatsApp, esqueci de colocar, mas eu coloco. Eu tenho um e-mail aqui, josednilton_ap@yahoo.com.br. Na plataforma eu vou perpassar rapidinho daqui a pouco também. A plataforma é o nosso canal de interação. Lá vai ficar todas as notas, como vocês bem sabem, vão ficar gravadas. A gente já tem um fórum aberto. Vocês já podem começar a discutir, conversar sobre esse fórum com os tutores. E nesse fórum é avaliativo, já está lá também no livro de notas configurados, avaliativo. Todas as atividades elas vão ter esse peso 10, só que lá na configuração, lá na nota fracionada, ela fica com peso menor. Por exemplo, teremos lá as tarefas 2 e teremos a prova final 6. Tá? Então é por isso que a gente tem que tirar a nota máxima em todos os instrumentos. No fórum, eu falei 10, mas vai ser lançada 5, mas lá tá o peso, vai ter um peso 10, certo? Então, tipo, 5 vai valer 10 para vocês, então tem que tirar o 5, que lá vai estar avaliado como 1. Então, é isso que é a nota fracionada. Se eu tenho, por exemplo, eu tiro 10 no resumo, então esse 10 vai valer 2, certo? Então, cuidado com relação a essas atividades. Por isso que tem que acompanhar a aula síncrona. Repetindo, aula síncrona toda quarta-feira, nesses dias, tá? Dia 10/4, 24/4 e 15/5. Eu errei aqui, pessoal. Vou fazer uma correção. Aqui é 15/5, tá? Bem aqui, ó. 15/5. Deixa eu só logo tirar isso aqui. Deixa eu abrir aqui. Aí eu já... Plano de didática. Deixa eu ver se abre aqui. Esse aqui. Aí eu já vou corrigindo, tá? Olha, 15, vou corrigindo aqui porque errei bem aqui. 5, tá? Aí os tutores também não tinha colocado, mas é bom colocar logo para a gente... Bahia, Leiriane, Luan de Jesus, Luan de Jesus, e fechando a Patrícia. São os nossos tutores que vão estar nessa caminhada de didática. Aí tratar em Word aqui, falar um pouquinho sobre esse plano de ensino, com a ementa, o conceito histórico. Já temos uma apostila que vai falar o que é a didática que nasce lá em Comênios, no século XVI, toda essa multidimensionalidade da didática, ensinar de tudo a todos. Tem uma lógica histórica que é muito importante quanto pressuposto da prática educativa e a prática pedagógica, que ela vai, para mim, desde a antiguidade, começa na antiguidade, quando a gente tem Sócrates em 427 a.C., já dando uma aula, passeando pelas ruas, pelas vielas em Atenas.
e nessa aula ele já reúne uma multidão que venera, escuta, né? Já tem uma classe, ou seja, já tem um alunado ali, Platão, Sócrates dando aula e os alunos observando de uma forma extremamente diretiva, ávidos pelo conhecimento socrático. E desses alunos tem o mais célebre aluno, que é o Sócrates. Sócrates, depois da morte do seu mestre Platão, quer dizer, discípulo de Sócrates, depois da morte de seu mestre Sócrates, ele sai de Atenas e funda a academia. Então a gente já tem um devir didático, já tem uma linha didática, já tem um pressuposto didático que começa na antiguidade grega com Sócrates, Platão e depois o Liceu de Aristóteles. E é claro que a gente deve mencionar sim, um pouco sobre os pré-socráticos, Anaximandro, Anaximenes, Tales, para entender essa dimensionalidade da didática, até que dentro do contexto da paideia, né, que é a formação integral do homem grego, e depois nós vamos para Roma, que é humanitas grego, também uma formação ampla, que é dimensionada para essa construção do sujeito. E a partir disso, a gente pode pegar a patrística e a escolástica, os dois mais importantes teóricos didatistas dessa Idade Média, que é São Tomás de Aquino, né, e Santo Agostinho. Aí nós temos todo um devir direcionado à construção do conhecimento pedagógico, já com a Revolução Francesa, com Montesquieu, Maquiavel, Hegel, Sócrates, e principalmente da Jean-Jacques Rousseau com Emílio da Educação. Então aí a gente até chegar em Comênios. Aí a gente tem uma educação ainda dogmática, mas uma educação extremamente direcionada às classes ainda elitistas. E esse modelo molda historicamente o processo educacional brasileiro. Tá? Tanto é que a gente ainda tem uma educação ainda que é muito subalternizada, subserviente, controladora, conservadora, que a didática faz uma crítica, didática hoje, intercultural, didática crítica, didática multidimensional, não aquela didática do passado, tecnicista, funcionalista. Por isso que a gente vai ter a necessidade de fazer as abordagens quanto tendências pedagógicas dessa prática docente, que é a tendência tradicional, renovada progressivista, tecnicista, não diretiva, até chegar às tendências críticas da educação, com José Carlos de Banho, que está dentro do dimensionamento da libertária e crítica social dos conteúdos. Aí falar um pouco desse contexto da organização do conhecimento escolar, eu estou perpassando historicamente, certo? A emenda da organização do contexto escolar, a organização como é moldado por dentro escolar, dentro do estruturalismo e do funcionalismo, e ele tem dificuldade para atingir a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade. A gente fica muito dentro desse molde da multidisciplinaridade. Entender o trato pedagógico, planejamento de ensino, plano de aula, e aí se vai. Alguns objetivos da discussão didática, contra-reflexão crítica das concepções e conceitos educacionais, o referencial do processo didático, a capacidade, a linha metodológica em si. O conteúdo está dividido em três grandes unidades. Eu acho que é importante a gente falar isso, que a gente não vai conseguir dirimir 75 horas. Lembrando, a didática tem cursos, você tem didática 1, didática 2, didática 3, até didática 4. Né? Tem curso de pedagogia que vai até 5. Até didática 5. Começa no primeiro semestre e vai até o quinto semestre do curso. São 2 anos e meio de didática. As licenciaturas, elas têm cursos que tem 3 didáticas, didática 1, 2, 3. Tem cursos que tem 2 didáticas, ou tem curso como esse que tem a didática geral. Essa didática geral a gente tem muita coisa envolvida, que é a questão histórica, como eu acabei de começar a falar aí, histórica dos pré-socráticos, socráticos, a antiguidade grega, romana, e epistemológica.
e aí depois vai para um contexto mais pedagógico, metodológico e prático da didática. Acho que ela é muito ampla nisso. A didática geral a gente vai pincelar, vai falar um pouquinho sobre isso rapidamente, até por conta do tempo, essa aula síncrona de quarta-feira. Isso aqui é só uma abertura, para sentir o gostinho da didática, que é tão importante, tão imponente. E a didática começa nas nossas vidas e não acaba, pessoal, porque a didática, para quem se propõe ser professor, ele vai estar sempre pensando nesse ser didático, na esfera e no fenômeno da didática, enquanto ciência da educação. Se eu estou na educação, eu tenho uma ação, reflexão, ação, segundo Paulo Freire, o maior e melhor educador que nós tivemos, patrono da educação no Brasil. Paulo Freire diz que para a gente ir para a ação, há uma reflexão e a gente volta para a ação. É assim, está aqui com vocês. Quando eu soube que iria trabalhar didática, eu tive que estudar, rever minhas leituras. Claro que eu trabalho didática na faculdade, eu estou com didática, por exemplo, na Meta. Estou com didática 1 na Meta, com curso de pedagogia. Mas aqui, didática geral para o curso de letras português do EAD, da Unifap, eu tenho que adaptar e modelar, adequar a realidade da didática para vocês. Então eu tinha que estudar para ir para ação, para esse momento aqui. Quando eu saio dessa aula aqui, desse momento, aula inaugural, dessa conversa, na verdade, inicial, eu vou voltar aos meus inscritos, vou voltar lá estudar a Regina Célia Haidt, que é uma didatista hoje contemporânea, vou voltar a estudar a Selma Garrido Pimenta, que é uma referência, que cai nos conhecimentos didáticos em concurso público, tá? Estudar uma outra referência nossa da didática, que é Ilma Passos Veigas, tá? Lembrando, quando vocês fazem concurso público, vai cair conhecimento específico da língua portuguesa e cair conhecimentos pedagógicos, que é a didática. Então preste bem atenção, quem vai fazer concurso para estado, para universidade, conhecimentos didáticos nunca é demais. Tem que estar estudando sempre. E a didática ela é polissêmica, multidimensional, como eu falei no início. Ela é muito complexa. Então hoje a gente está trabalhando com muitas metodologias ativas. Hoje tem uma preocupação interpessoal, social, psíquica da didática, que ela envolve antropologia, sociologia, psicologia da educação, desenvolvimento, psicologia humana, envolve a sociologia, envolve outras áreas de conhecimento, porque a gente está trabalhando com aquilo que eu falei logo no início, com o fenômeno da aprendizagem. E a aprendizagem ela é complexa. Nem todos aprendem do mesmo jeito, nem todos aprendem do mesmo tempo e nem todos aprendem da mesma maneira. São vários desafios nisso. Às vezes tem que mudar a linguagem, tem que mudar o plano de ensino. Estou dando muita aula verbalizada, aula expositiva, o aluno quer algo mais corpóreo, sinestésico, o aluno quer mais algo visual, ele não quer só ficar escutando, eu preciso melhorar o meu mecanismo didático, minha fala, minha postura, meu gestual, minha forma de abordar, meu início da aula, meu meio da aula, meu fim da aula. Tem que trazer mais elementos concretos para aquela aula. Às vezes só falando não é o suficiente para que ele consiga atingir o nível cognitivo daquele aluno. Eu tenho que entender o público, se eu estou trabalhando com educação infantil, fundamental, ensino médio, ou na universidade, curso profissionalizante, curso técnico, porque eu tenho que também preparar o meu nível de linguagem, adaptar a minha didática, o meu planejamento para esse universo. Então são muitas questões que perpassam nessa questão, principalmente da organização do conhecimento escolar, interdisciplinar, multidisciplinar. Aqui nós temos todo um contexto que eu acho que é importante, não vai dar para dar tudo, é claro, mas eu acho que a gente vai ter umas leituras obrigatórias. Aqui na apostila já tem um material bem importante para a gente trabalhar. Tá? Na terceira unidade a gente vai entrar um pouquinho nesse estudo de caso na aprendizagem. Hoje, como é que o professor de língua portuguesa está trabalhando com os neologismos? Por exemplo, tem professor de língua portuguesa que não gosta de usar alguns neologismos, todas, todos, todes. Todos hoje está numa metalinguagem, né, o neologismo, quando a gente se refere ao público LGBTQIA+. Eu tenho um menino, uma menina, eu tenho um homem e uma mulher na sala, mas eu tenho trans. Eu tenho intersexos, queer, teoria queer. Então, até que ponto ele está lendo esse processo da diversidade em sala de aula, né, estudo de caso. Hoje eu participo de bastante,
bastante bancas assim, de avaliação de professor. Tem os professores gramáticos, tem os professores mais dogmáticos, tem professor que trabalha dentro de uma linha canônica, tem um povo mais do processo linguístico. Eu acabei de sair da psicolinguística aí com o 7º semestre. Tive que fazer algumas rupturas com eles, porque a psicolinguística ela é construção social, ela é intercultural, ela é um processo muito mais amplo e sai desse padrão gramático que ainda muitos professores de letras, não vou nem entrar na questão, né, da especificidade de português, mas muitos professores de letras insistem ainda. Então, até que ponto a gente consegue redimensionar aquilo que existe para aquela nossa realidade social, tá? Casos de racismo, os casos de homofobia, os casos de, né, etarismo, sexismo, né, os casos de misoginia. Então, às vezes, a gente, dentro da própria linguagem, a gente tem que mais desnaturalizar, ou seja, desconstruir do que construir, tá bom? E assim chegamos ao contexto da avaliação. Nós teremos 3 aulas síncronas, como eu falei, 10 de 4, 24 de 4 e 15 de 5, perto da finalização da disciplina, né, que é dia 18. Temos um fórum já aberto, que vale 10 pontos, mas o valor real dele é 5. Temos um questionário psicolinguístico. Não é questionário psicolinguístico. Falei na psicolinguística, eu acho que eu empolguei aqui. Isso aqui é um questionário, pessoal, didático, na verdade. Ainda não postei ele, vou postar mais para frente, mas eu vou explicar direitinho lá na aula 5. Um resumo descritivo, certo? Teremos um resumo descritivo, não é artigo, na verdade só arrumar aqui, é uma resenha de um livro que é importante, já deixei esse material na biblioteca virtual, do livro Didática em Questão, uma das maiores referências na didática hoje, que é a professora Vera Maria Candô. Vera Maria Candô, professora hoje, que faz uma diferença, principalmente no contexto da didática, mais preocupada com a interculturalidade. O exame final escrito, 7 dias, na verdade até o último dia de disciplina. É dia 18 de 5. Tá, aí eu estou falando em linhas gerais, vou assentar um pouquinho aqui, ó, a bibliografia. A gente tem o André, né? Quer dizer, a Marli André, a Vera Maria Candô, com 2 livros, na Didática em Questão, e a própria Didática ao Currículo de Saberes Escolares. Nessa mesma pegada aqui nós temos Amos Comênios, que é um livro básico, que é a Didática Magna, e Paulo Freire. Tem 2 obras, com Educação com Prática e Liberdade, um livro de 68, essa aqui é a 28ª de edição. E uma das referências também importantes para a didática é a pedagogia da autonomia. O Sean, que ele vai falar sobre o profissional reflexivo. É claro, tinha que colocar meu xará aqui, José Carlos de Bânio, com a didática, onde está falando muito das tendências aqui. Né? Malheiros, com a didática geral, também a Selma Garrido Pimenta, Zabala, Antônio Zabala, com a prática educativa, Padilha, né, que é o planejamento dialógico, Vitor Paro, que é a gestão, e o Vasconcelos, com a coordenação do trabalho pedagógico. Alguns textos e livros complementares, tá? Que é a formação do professor, com Brzezinski, Antônio Gil, com a didática do ensino superior, para quem propõe. Aqui embaixo está a Regina Célia Heidt, que é importante autora, dá um curso de didática geral. Ensinar didática com a Amélia Castro. Né? O Vasco Moreto, com o construtivismo, a necessidade do processo construtivo na sala de aula.
Philippe Renaud, que é a pedagogia das escolas das diferenças. Tá? Aqui nós temos embaixo um pequeno cronograma, pessoal. E aqui um cronogramazinho das tarefas, né? Na plataforma, o nosso fórum que vai até o 19/4 para comentar, mas eu acho que vai estar liberado a partir de amanhã já. Deixa eu ver. Acho que eu já liberei amanhã ele. Eu vou confirmar. Mas qualquer coisa, na quarta-feira eu reitero, dia 10. Tá? E que é para pesquisar sobre o histórico da didática. Aqui é verdade, didática sobre a história da didática. Aí vocês podem usar a própria apostila que está lá no... Tem uma apostila na biblioteca geral, mas eu quero que vocês comentem a história da didática ali. Aí teremos um questionário didático, que a gente já falou um pouquinho lá em cima. Vamos ter 10 perguntas, eu acho. Por aí, 10 perguntas sobre didática. Mas eu vou falar também sobre essas perguntas que estão na apostila. Teremos uma resenha do livro Didática em Questão, da Vera Maria Candor, e a prova final. São essas atividades: o fórum, questionário didático, a resenha e a prova final. Agora, esse é o plano, mas eu vou atualizar esse plano. Agora, abrindo, não tem escassez teórica com relação à didática. Olha, tem muito material. Quem quiser, eu posso mandar. Tem uma pasta só para construção do ser didático aí. Acho que dá para fazer um bom trabalho com relação à disciplina de didática em si. Só deixa eu ver aqui. Nós temos um pequeno slide também. Slide inicial da didática. Conhecendo a didática. Um slide de abertura. Abriu. Slide de abertura. Está aqui. Que é didática. Aí, aquilo que eu falei logo no início, a pedagogia é a ciência que se dedica ao estudo da educação, investigando a natureza, os contextos da própria finalidade na sociedade, né? E a amplitude desse campo da educação é imensa, por isso que a ciência da educação é muito complexa. Então, a própria didática é um dos ramos de estudo da pedagogia. Então, a didática está dentro dessa seção da pedagogia enquanto ciência da educação. É uma ciência fundamental na formação dos professores. Há várias áreas de conhecimento que se envolvem com a didática. Eu preciso, para que eu consiga ser um ser didático, ser um melhor professor, sair da minha bolha, do meu contexto, da minha zona de conforto, que não é só a língua portuguesa. Tem a filosofia, a sociologia, a psicologia, a antropologia e outras áreas que comungam para que eu consiga ser um ser didático, um professor melhor. O que é didática, então, pessoal? Eu peguei, são vários conceitos, a gente pode ter diferenças, pode ter contrariedade com relação a esses conceitos da didática, mas é importante dizer que a gente vai estar sempre pesquisando. Eu vou trazer outros conceitos novos para vocês também, mas o Libânia é um conceito importante para a gente partir daqui. É a disciplina que vai direcionar seu enfoque para a educação escolar. Ela vai investigando os fundamentos, olha só, ela vai investigar os fundamentos, o que embasa aquele processo didático, condições e modos de realização da instrução e do conhecimento. Olha como está amplo, isso é um conceito de 91, né, José Carlos de Banha, no livro Didática. Aqui algumas diferentes conceitos da própria didática. Muitos compreendem a didática como um compêndio técnica, porque no passado a didática era tida só como uma técnica. Aquele professor não tem didática, porque ele não escreve no quadro, ou não escreve no quadro direito, ou escreve no quadro demasiadamente, ou fala muito, ou às vezes não tem uma postura errada em sala de aula, aí não tem didática. Mas a didática não é só para pensar em técnica, uma receita em si, né? Então a gente vai falar também sobre esse conceito, essa base histórica da didática, como eu falei logo no início, na Grécia, que ela desde a Grécia Antiga, ensinar, o aprender, que já é uma preocupação da antiguidade grega, que está na apostila também. Aí pula aí em 1633 para Comênio, que é uma base, uma construção didática que traz a seguinte premissa: a didática como uma arte, ensinar de tudo a todos. A gente vai falar bastante sobre ele.
alguns conceitos da didática enquanto concepções através do tempo. O próprio Aurélio fala que a didática é uma técnica de dirigir e orientar a aprendizagem. A Amélia Castro, ela vai falar que a didática reúne os conhecimentos que cada época valoriza para o processo de ensinar. A própria professora Maria Vera Candor, do Rio, ela vai falar que a didática pode ser entendida como uma reflexão sistemática e preferir esse último conceito da Candor, que é a reflexão sistemática e busca sempre alternativas para o problema da prática pedagógica. A didática como uma reflexão sistemática. Olha, aí já peguei o conceito da didática da Candor, que é a didática como uma reflexão sistemática e o estudo das teorias de ensino e de aprendizagem aplicada ao processo que realiza na própria escola com os resultados obtidos. Ou seja, dentro do contexto, eu tenho que explorar, investigar para ser o melhor professor, retomar a aula, refletir. Então, teoria é um processo muito praxeológico. Eu vou entrar nesse contexto muito durante o curso. Praxeologia. O professor que não tem a praxeologia, ele está fadando ao fracasso. E a praxeologia, é a teoria e prática, mas isso é muito difícil. Eu faço essa articulação do processo teórico epistemológico enquanto fundamento com a relação prática. Como eu posso mudar minha prática a partir da teoria e vice-versa. Muda minha teoria a partir da prática. Ou seja, volto para a teoria, não está dando certo, de acordo com o fundamento prático. Fundamento prático e metodológico. Nós chamamos isso de praxeologia, praxis, teoria e prática. Então, aqui, não só nas teorias, já falei um pouco sobre isso. No dia a dia, no espaço, a criança e o adolescente aprende a atividade do professor em sala de aula, como ele vai propor situações para que realmente aconteça a aprendizagem, mudar a linguagem, a fala, metodologia, o plano, o planejamento que eu tenho de ensino. Tá? Como é a minha relação em si com o professor ajuda os alunos, qual a influência dos governos, da sociedade sobre a escola. A gente tem demasiada essa influência do modelo estrutural brasileiro, educacional brasileiro, dentro da própria escola, porque a gente sabe que há uma necessidade de controle social dos governos sobre a escola por conta do aparelho ideológico. Organizar o currículo de uma escola, como é que está organizado? Esse currículo é satisfatório, é suficiente, atende às nossas necessidades, a motivação, a capacitação dos professores, o processo de avaliação justo e coerente. Todas essas questões a gente tem que perpassar, principalmente com um aprofundamento e pesquisas com relação a esse processo teórico. Nós temos várias teorias educacionais que principalmente devem pensar nesse confronto da prática pedagógica. Porque aquele professor ele tem uma base teórica funcionalista, tecnicista, né, construtivista, libertadora. Isso está dando certo para a prática pedagógica? Está funcionando? Então, quanto à relação do professor e o grupo da classe, o processo de aprendizagem através daquilo que ele ocorre. Então, chegamos a algo que vai ser uma grande preocupação da disciplina de didática e um aprofundamento nosso, que é a multidimensionalidade da didática. Então, a gente tem um processo de ensino-aprendizagem, como eu falei, complexo, abrangente, que requer uma compreensão muito maior dentro de uma dimensão humana, técnica e política social. Então, essas dimensões elas vão ser desenvolvidas durante a própria disciplina. E a aprendizagem como um todo, ela envolve inteligência, afetividade, padrão de comportamento moral, porque a didática ela é importante. Se eu estou dando aula, eu preciso de silêncio, eu preciso de concentração. Então, às vezes, a gente peca nesse comportamento moral. Não é ser autoritário, mas usar de autoridade. Relacionamento com a família, aluno, os pais, desenvolvimento das coordenações, da coordenação motora, capacidades artísticas, porque o ser humano tem uma dimensão muito ampla. E aqui a gente fala um pouquinho sobre as dimensões. A humana. Então, a didática ela deve principalmente ilustrar e pensar no ensino, no processo pedagógico, direto ou indiretamente, no relacionamento humano. O professor, se não tem capacidade de relacionar humanamente, ele não pode ser professor. Lembrando que nós estamos num curso e numa profissão que é interação. Então, eu tenho que ter essa capacidade de interação humana. Processo de aprendizagem que relaciona-se desse ser interpessoal, que é uma relação muito forte entre alunos e professores. Eu tenho que perceber isso na perspectiva de ser um bom professor, aluno, professor e professor.
Então, é uma interação afetivamente interativa. E, segundo ponto da dimensão política social, tem uma prática educativa que não é um processo neutro, ou seja, o aluno pensa, o aluno é um ser subjetivo, e o professor ele não é doutrinador, modelador, massificador dessa mente. Ele precisa fazer com que o aluno consiga usar da sua subjetividade, do seu contexto histórico, da sua cultura específica, para se definir como gente e como agente político também, como ser político, porque ele pensa e o professor está ali para ajudar ele a pensar por si só. Tá? A gente vai dar os meios, as categorias de pensamento devem levar ele a pensar por si só, não pensar a partir daquilo que o professor pensa, mas ele de uma forma independente. Por isso que é um processo político-social. Então, para isso também, eu tenho que envolver todos os contextos da aprendizagem em si. Tá? O relacionamento, a prática educativa, ela é muito contextualizada. Então, o professor, às vezes, pode parar na sala de aula para discutir política, sexualidade, ética, efeito estufa, homoafetividade, racismo. Isso perpassa uma construção cidadã de professor. Vários autores falam sobre isso. Gadotti, Libani, Amparo, né? Lucchesi. Chegando a uma dimensão técnica, foi por muito tempo essa dimensão técnica cada vez mais uma forma centralizadora da didática, e a gente deve descentralizar, porque ela deve ser definida quanto objetivo, como seleção de conteúdo, como planejamento, mas não deve ser só isso. Então, é uma capacidade de organização racional, tá? E deve ser pensado tecnicamente, sim, mas não só tecnicamente. Para cá, a gente chega a algumas situações dentro do trabalho do professor, algumas dúvidas, né? O aluno se interessa pela matéria, a gente já pensou nisso, como motivar o aluno, como resolver casos de alunos indisciplinados em sala de aula, como despertar a atenção desse aluno, como avaliar o aluno de uma forma mais democrática, como se comunicar com ele, como fazer com que eles aprendam mesmo, porque a aprendizagem não é só chegar e dar aula. Dar aula qualquer um faz, dá alguma coisa. Nós não damos aulas, nós ensinamos. Uma capacidade de relacionar os pais também nisso. Então, eu tenho uma dimensão didática que deve sempre ajudar na questão da pesquisa. Hoje é muito mais entendido que o professor que usa bem a didática, ele é um pesquisador. Ele está ali buscando livros melhores, buscando pessoas mais experientes que ele, outras técnicas, outras abordagens, outras dimensões didáticas, ou um aparato tecnológico para ajudar nesse contexto de sala de aula em si. Chegamos dentro desse contexto, que é essa multidimensionalidade do processo de aprendizagem. Que a didática ela é multidimensional porque ela não pode ficar só de uma dimensão. Ela não é só técnica, ela é humana e ela é político-social. Ela tem vários lados porque ela tem que entender e atingir dentro dessa complexidade que é a aprendizagem. Quando chegamos ao final desse slide, foi rápido sair daqui. Pessoal, então deixa eu entrar rapidinho aqui só para mostrar como é que está o sistema. Já está acabando, tá? Já está acabando. Deixa eu entrar aqui no nosso Moodle. Vou mostrar para vocês. Moodle. Expirou, mas vai ter que entrar de novo. Então, tá na psicolinguística, que foi a disciplina que eu dei semestre passado. Deixa eu entrar na didática, terceiro semestre. Rapidinho, porque na quarta-feira a gente vai dar uma aula com mais tempo, mais atenção. Vou colocar o nome dos tutores depois aqui. Deixa eu ver se é esse fórum. Não, esse aqui não é o fórum, é só uma discussão que eu abri aqui, que é educação, interrelações, algumas orientações, o plano de ensino está aqui, mas eu vou atualizar, nossa biblioteca, as aulas presenciais tem essas datas, tomara que a gente consiga confirmar essas datas, aqui dia 27/4, de 8 às 10 horas, é um sábado, em Santana vai ter. Santana geralmente é no Augusto Antunes e eu espero que todo mundo vá para essa aula didática presencial, certo? A gente vai falar sobre didática geral e tendências. É dia 27/4. Aí Pedra Branca, se tiver assinado o contrato, se a gente tiver
com recurso, se a coordenação já confirmar com antecedência, pessoal, porque pode confirmar um dia antes, né? A gente tem que confirmar com antecedência, porque é dia 4 de maio. A gente vai com o maior prazer lá em Pedra Branca, município que eu já fui várias vezes lá. Vitória do Jari também, já fui algumas vezes, dia 11 de maio, que é outro sábado, tá? Também temos um compromisso aí nesses dias, nesses horários. Nossas aulas síncronas aqui, Santana, Pedra Branca e Vitória, toda quarta-feira, dia 10 de 4, 24 de 4 e dia 15 de maio, certo? Didática geral. Eu vou já postar daqui a pouco essa nossa aula inaugural aqui também no Moodle. Tá aqui, ó, nosso fórum. Fórum de debate de didática geral. Abri o fórum aqui, abre amanhã mesmo, tá? 8 de 4. Tá aqui a pontuação já toda dividida, tá? Adicionar tópicos de discussão do fórum. Vocês podem já, a partir de amanhã, começar a discutir. Eu coloquei esse seguinte comando. Deixa eu puxar para cá, para não atrapalhar. Tá? Vamos iniciar a nossa conversa sobre a didática geral, que é uma disciplina fundamental para os cursos de licenciatura. Vou corrigir aqui, cursos de licenciatura. Segundo Veiga, a didática como disciplina de cunho teórico e prático. Esse conceito ele vai um pouco mais além aí, tá? Esse conceito de Veiga. Cunho teórico e prático não se reduz ao mero domínio das técnicas de orientação didática, mas implica também os aspectos teóricos, ao mesmo tempo que fornece à teoria os problemas e desafios da prática. É base para o processo de educação escolar. O processo pedagógico orienta a educação para as suas finalidades específicas, determinadas socialmente mediante a teoria e a metodologia da educação e instrução. Olha só, muito mais amplo. Dessa forma, pesquisa, investiga e relatem sobre a história da didática com base na apostila principal. Essa apostila principal está lá na biblioteca virtual. Observação. Podem usar os textos na plataforma para suas respectivas pesquisas. Porque já tem alguns textos, essa apresentação que eu acabei de mostrar para vocês também, ela vai estar lá. Então, até o dia 19 de 4. Então, quanto mais cedo vocês comentarem, mais cedo vocês têm a pontuação total no fórum, certo? Então, tá aí esquematizado a primeira atividade, fórum. Tá aqui. Didática geral, daqui a pouco eu vou colocar um desenhozinho também. E no decorrer eu vou colocando as atividades, mas aquelas atividades já estão prontas lá também, tá? Estão prontas. Eu vou colocar, só voltar bem aqui, porque eu quero... Deixa eu puxar para cá. Que eu vou colocar o meu número de telefone. Tá aqui o meu e-mail. Só lá no início do Moodle, posso mostrar depois para vocês, também tem o meu link do meu currículo Lattes, tá? Vocês podem entrar em contato. Não conseguiu resolver com o tutor, mandem mensagem para mim, tá? Podem mandar mensagem normalmente para mim. Deixa eu ver aqui. Bem aqui no início. Tá aqui, ó. Currículo Lattes do professor José, tá aqui. Vocês podem clicar e abrir ele. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula inaugural. Um abraço. Aqui é meu escritório. Aqui eu tenho minhas... eu sou pesquisador de área indígena também. Bom, então é o início de uma caminhada, de um trabalho. Espero que a gente consiga ter o máximo de produtividade, eficácia, também contato, interação e o que é mais importante, a aprendizagem. Bom, um abraço. Até mais na aula síncrona. Qualquer coisa, podemos interagir na plataforma. Um abraço.